Assine aqui, Dona Eulália. A senhora tem exatamente 120 minutos para desocupar o imóvel. Aquelas palavras não foram ditas, foram cravadas no meu peito. Eu não estava mais na minha cozinha passando o café matinal. Eu estava parada no meio da minha sala, vendo homens estranhos tocarem nos meus móveis com mãos impessoais. O oficial de justiça, um homem de terno cinza que parecia carregar o peso de 1000 despejos nas costas, me estendia uma prancheta. Ao fundo, o som de um motor potente estacionando bruscamente na calçada da Rua General Osório anunciava que o meu pesadelo estava apenas ganhando rosto. Às 10 horas da manhã, em Ribeirão Preto, o calor já é um castigo. Mas o frio que subiu pela minha espinha quando li o nome do autor daquela ação de despejo foi glacial. Vitorino. O meu único filho. O menino que eu criei sozinha, costurando bainhas de vestidos de noiva até que minhas digitais desaparecessem de tanto furar os dedos com agulhas. O senhor tem certeza do que está fazendo? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Esta casa não é um ativo de empresa. É a minha vida. Os documentos dizem o contrário, senhora. O imóvel foi dado como garantia real. O novo proprietário exige a emissão na posse imediata, ele respondeu, sem me olhar nos olhos. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam trêmulas, mas não de medo. Era uma fúria antiga, uma força que eu havia guardado por décadas para nunca ter que usar contra o meu próprio sangue. Eu me lembrei de 3 anos atrás, do sorriso de lado do Vitorino quando ele me pediu para assinar apenas uma burocracia. Eu confiei. Uma mãe brasileira não lê as letras miúdas quando o filho diz "eu te amo" antes de entregar uma caneta. O oficial de justiça olhou para o documento uma segunda vez, e foi então que o silêncio se instalou. Ele franziu a testa. Olhou para mim, para a casa de muros baixos e para o papel novamente. Tem algo errado aqui. Ele sussurrou, a voz perdendo autoridade. Esse CPF na cláusula de reversão. Antes que ele pudesse terminar, a porta da frente foi escancarada. O sol de Ribeirão Preto invadiu a sala, e com ele, a figura de Thalita, minha nora. Ela estava impecável, óculos de sol de grife e um sorriso que cheirava a vitória. Ela não esperou permissão, entrou como se já fosse a dona do castelo. Ainda aqui, Eulália? Ela perguntou, a voz carregada de um veneno doce. Pensei que o Vitorino tivesse sido claro. O tempo acabou. Os caminhões de mudança já estão virando a esquina, e as suas tralhas de costura não combinam com a nova decoração que planejei. Eu não respondi de imediato. Olhei para o oficial de justiça, que ainda parecia confuso com o que acabará de descobrir no rodapé da 2ª página. Antes de eu revelar o erro fatal que o oficial de justiça encontrou naquele documento e que deixou a Thalita pálida, deixe nos comentários. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo? Eu preciso saber até onde a história da avó Eulália está ecoando. Fiquem comigo para ver como o feitiço vira contra o feiticeiro. Aqui é o Afonso Astori. Thalita, eu disse, finalmente, caminhando em direção ao meu ateliê de costura com uma calma que parecia assustá-la. Você e o Vitorino sempre foram rápidos demais para gastar e lentos demais para pensar. Não tente nos intimidar com seus ditados de velha, sogra. Você está na rua. É simples assim, ela rebateu, ajustando a bolsa no ombro. É aí que você se engana. Nada nesta vida é simples, principalmente quando se trata de uma mulher que passou 40 anos desfazendo nós que pareciam impossíveis. Eu entrei no ateliê. O cheiro de linho e seda ainda pairava no ar. Thalita me seguiu, vigiando cada passo meu como um urubu sobre a carcaça. Ela achava que eu ia pegar um casaco ou uma foto antiga. Ela não sabia que, atrás da placa de madeira onde eu guardava meus retalhos mais caros, existia uma maleta de metal enferrujada. Uma maleta que continha segredos que nem o Vitorino, com toda sua ganância, foi capaz de prever. O oficial de justiça pigarreou, chamando nossa atenção de volta para a sala. Ele parecia pálido. Senhora Thalita. Ele começou, a voz trêmula. Acho que a senhora precisa ligar para o seu marido agora mesmo. Há uma anotação de bem de família gravado com usufruto vitalício inalienável que não foi baixada no sistema. E o nome que consta como beneficiária não é o do senhor Vitorino. O mundo de Thalita não girou, ele desabou ali mesmo, entre os meus sofás das Casas Bahia e as minhas máquinas de costura Singer. E eu? Eu apenas sorri. A justiça, assim como uma boa costura,
Exige paciência para não arrebentar a linha antes da hora. O silêncio que se seguiu à fala do oficial de justiça foi tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Thalita ficou estática. O sorriso de porcelana dela começou a rachar, revelando a mulher insegura e cruel que se escondia sob camadas de maquiagem cara. Ela arrancou o papel da mão do oficial com uma agressividade que beirava o desespero. Usufruto vitalício? Do que você está falando, seu idiota? Ela gritou, a voz subindo 2 tons. Meu marido é o dono legítimo. Ele herdou isso, ele pagou os impostos, ele deu essa casa como garantia para o banco. Esse documento deve estar desatualizado. O oficial de justiça deu um passo para trás, recompondo sua postura profissional. Senhora, eu sugiro que mantenha a calma. O registro que consta aqui é uma verbação de 10 anos atrás. Se houve uma fraude na alienação para o banco, o problema é muito mais grave do que um simples despejo. Eu me sentei na minha poltrona de balanço, a mesma onde amamentei Vitorino há décadas. Olhei para Thalita. Ela parecia um animal encurralado, mas um animal que ainda tinha garras. Ela pegou o celular e começou a discar freneticamente. Vitorino, atende essa porcaria de telefone agora. Ela berrava para o aparelho. A velha está aqui com o oficial de justiça falando abobrinha. Onde você está? Como assim? Está em reunião. Sai dessa reunião agora. Enquanto ela gritava no corredor, eu fechei os olhos por um segundo. A memória da traição me atingiu como um tapa. Eu me lembrei perfeitamente do dia, 3 anos atrás. O sol entrava pela mesma janela onde agora eu via os policiais de prontidão. Vitorino chegou com perfume caro, falando sobre expansão, frota de caminhões e orgulho da família. Mãe, ele disse, pegando minhas mãos calejadas. A senhora confia em mim, não confia? É só uma assinatura para o banco liberar o crédito. A senhora nunca vai perder esse teto. Eu dou a minha vida por você. Eu, com a ingenuidade de quem acredita que o amor de um filho é um contrato inquebrável, assinei. O que eu não sabia é que ele não estava pedindo um favor. Ele estava assinando meu atestado de despejo. Ele havia usado a minha casa para tapar os buracos de uma vida de ostentação que ele e Thalita levavam em Campinas. Viagens para a Europa, carros importados, festas em Angra dos Reis. Tudo pago com o suor da minha costura e a hipoteca do meu único bem. Thalita voltou para a sala, o rosto vermelho. O Vitorino disse que isso é um erro burocrático. Ele está mandando o advogado dele para cá agora. E você, Eulália? Ela apontou o dedo para mim, a unha de acrigel quase tocando meu rosto. Não pense que ganhou. Se você atrapalhar essa venda, nós vamos processar você por danos morais e materiais. Você vai sair daqui nem que seja arrastada pelos pés. Eu me levantei. Mesmo sendo 20 centímetros mais baixa que ela, naquele momento, eu me senti uma gigante. Thalita, você fala de patrimônio como se soubesse o que isso significa. Patrimônio é o que se constrói com honra. O que você e o meu filho têm é apenas uma pilha de dívidas escondidas sob roupas de marca. Ah, poupe-me do sermão de igreja. Ela bufou, andando de um lado para o outro, os saltos batendo com força no meu piso de taco. Você viveu a vida toda nessa mediocridade, costurando para gente que nem sabe o seu nome. Nós somos diferentes. Nós temos um legado para construir. Legado. Dei uma risada curta e seca. O legado de vocês é expulsar uma mãe de casa? O legado de vocês é mentir para o banco? Nesse momento, os carregadores começaram a entrar. Eram rapazes jovens, visivelmente desconfortáveis com a situação. Um deles pegou o meu rádio antigo, aquele que tocava minhas modas de viola todas as manhãs. Deixe isso onde está, eu ordenei. A voz não tremeu. Não deixe nada. Thalita interveio. Levem tudo. Se ela não tem para onde ir, que durma na calçada. A casa está vendida e o comprador quer as chaves ao meio-dia. O oficial de justiça interveio, cruzando os braços. Senhora, devido à inconsistência no documento, eu vou suspender a remoção dos bens móveis por 60 minutos até que o meu superior valide a ordem. Mas a senhora, ele olhou para mim, ainda precisa estar preparada para sair se a liminar cair. Thalita bufou e saiu para a varanda para ligar novamente para o marido. Eu aproveitei aquele ato de silêncio para voltar ao meu ateliê.
Eu precisava de algo que estava além daquela maleta. Eu precisava da minha dignidade de volta. Lembrei-me de cada vez que o Vitorino vinha aqui me pedir dinheiro emprestado para o fluxo de caixa. Mãe, a transportadora está crescendo, mas os pagamentos atrasaram. E eu, tirando das minhas economias, fazia os depósitos. Eu guardei cada comprovante. Cada um deles. Eles achavam que eu era uma velha analfabeta funcional, mas eu era a maior credora daquela empresa de fachada. Eu olhei pela janela e vi os vizinhos começando a se aglomerar no portão. O burburinho crescia. É a dona Eulália? Perguntavam. O filho dela está expulsando ela. A vergonha que Vitorino queria me causar estava começando a se transformar em uma onda de indignação popular. Ribeirão Preto é uma cidade grande, mas a Rua General Osório ainda funciona como uma aldeia. Aqui, o respeito aos mais velhos ainda vale mais que um contrato de venda. Thalita, percebendo o olhar dos vizinhos, gritou da varanda: "O que vocês estão olhando? Vão cuidar da vida de vocês. Isso é um assunto de família." "Assunto de família o caramba!" gritou Dona Maristela da casa em frente. "A gente viu essa mulher criar esse menino sozinha. Você devia ter vergonha nessa cara." A tensão estava no ápice. O sol do meio-dia começava a castigar e o tempo estava correndo. Eu sabia que o advogado do Vitorino chegaria com alguma manobra suja. Eu precisava ser mais rápida. Eu precisava de alguém que não tivesse medo da arrogância de Campinas. Peguei meu telefone fixo, o único que Thalita ainda não tinha mandado desligar, e disquei o número que eu sabia de cor. O número da minha última linha de defesa. O número de um homem que eu vi crescer e que me devia muito mais do que honorários advocatícios. Enquanto o telefone chamava, Thalita entrou novamente na sala, triunfante. "O advogado está chegando, Eulália. E ele disse que esse usufruto foi cancelado em uma assembleia da qual você foi notificada por edital. Você perdeu. Aceite a derrota e saia com o que restou da sua moral." Eu não respondi. Apenas esperei a voz do outro lado da linha. "Alô? Otávio? É a Eulália." "Sim, eles estão aqui. Preciso que você venha agora. Traz aquela pasta azul." A hora de desfazer a costura chegou. Desliguei o telefone e olhei para Thalita. Ela ria, uma risada nervosa e histérica. Ela achava que eu estava blefando. Ela achava que uma costureira de 68 anos não tinha dentes. Mas ela ia descobrir, da maneira mais amarga possível, que quem sabe lidar com agulha sabe exatamente onde espetar para causar a maior dor. A primeira punhalada tinha sido dele. Mas a última palavra... a última palavra seria minha. Enquanto o Dr. Otávio não chegava, o tempo parecia se arrastar dentro daquela sala, transformando o ar em algo denso e difícil de respirar. Thalita continuava do lado de fora, andando de um lado para o outro no meu jardim de azaleias, destruindo as flores com seus saltos agulha enquanto esbravejava ordens ao telefone. Eu, por outro lado, fechei os olhos e me deixei levar pelo único lugar onde ela não podia me tocar, minhas memórias. Para entender a dor daquele despejo, era preciso entender o que cada centímetro daquela casa representava. Eu não nasci em berço de ouro, nem tive as facilidades que o meu filho tanto ostentava. Meu berço foi uma caixa de retalhos debaixo de uma mesa de corte. Comecei aos 12 anos, em uma pequena alfaiataria em São José do Rio Preto. Meus dedos eram pequenos demais para tesoura industrial, mas meus olhos eram atentos. Eu via a mágica acontecer. Um pedaço de pano bruto, sem vida, transformava-se em um vestido que fazia uma mulher se sentir uma rainha. Ali, aprendi que a costura não era apenas sobre unir tecidos, era sobre remendar sonhos e ajustar destinos. Quando o pai de Vitorino me abandonou, sumindo no mundo com uma promessa de volta logo que já durava 40 anos, eu estava grávida de 7 meses e tinha apenas 50 cruzeiros no bolso. Eu poderia ter me entregado ao desespero. Muitas mulheres na minha situação teriam voltado para o interior, derrotadas. Mas eu olhei para minha máquina Singer, a mesma que ainda hoje reside no meu ateliê, e decidi que o meu filho nunca saberia o que era passar fome. Mudei-me para Ribeirão Preto e comecei a bater de porta em porta nas mansões do bairro Alto. "Sou a Eulália das rendas", eu dizia. No início, me davam apenas lençóis para virar ou bainhas simples. Mas minha fama correu como pólvora. Eu tinha um toque que as máquinas modernas não conseguiam replicar.
Eu fazia a renda renascença conversar com a seda italiana. Trabalhei 40 anos sob a luz amarela de uma luminária de mesa. Meus olhos, antes ávidos, hoje exigem óculos de graus fortes, um preço que paguei com alegria para ver o Vitorino em escolas particulares, e mais tarde, na universidade. Lembro-me de noites em que o café era meu único companheiro às 3 da madrugada. O som da agulha perfurando o tecido, tec, 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 era a trilha sonora da minha vida. Cada ponto dado era um tijolo desta casa que eu comprava. Esta casa, com seus muros baixos e portão de ferro, não foi comprada com um empréstimo fácil. Ela foi erguida com milhares de bainhas, centenas de ajustes de smokings e vestidos de noiva que custavam meses do meu trabalho. Quando finalmente assinei a escritura, há 20 anos, eu beijei o papel. Era o meu seguro. Era prova de que uma mulher sozinha, com nada além de linha e agulha, podia conquistar um reino. Vitorino cresceu vendo esse esforço, ou pelo menos eu achava que ele via. Ele era um menino doce, de sorriso de lado, que trazia café para mim quando via que eu estava exausta. Onde foi que eu errei? Em que momento aquele menino se transformou nesse homem que usa termos jurídicos para roubar a própria mãe? Lembrei-me do dia da sua formatura. Eu usei um vestido que levei 6 meses para bordar. Ele me abraçou e disse: "Mãe, agora é minha vez de cuidar da senhora." Aquela frase, que antes era o meu consolo, agora soava como a maior das mentiras. Ele não queria cuidar de mim, ele queria o meu crédito. Ele queria a segurança que eu construí para alimentar a ganância dele. Abri os olhos e vi um dos carregadores pegando um busto de costura, um manequim antigo que eu usava para moldar os vestidos de festa. "Deixe isso. É uma ferramenta de trabalho, está protegido por lei", eu disse, a voz calma mas carregada de uma autoridade que fez o rapaz hesitar. "Dona Eulália, por favor, não dificulte", o oficial de justiça pediu, aproximando-se. "A senhora sabe que, se o oficial de registro confirmar a queda do usufruto, eu terei que cumprir a ordem. Eu sei exatamente o que a lei diz, oficial. Mas eu também sei o que a justiça exige. E a justiça não termina em um papel carimbado por um cartório cúmplice." Thalita entrou novamente na sala, rindo de forma escandalosa. "Ouviram isso? Ferramenta de trabalho. Essa velha acha que ainda é útil. Sogra, entenda uma coisa, ninguém mais quer roupas feitas à mão. O mundo é do fast fashion, do descartável. Assim como você. Você é descartável." Eu olhei para ela e senti uma pena profunda. Thalita era como um vestido de poliéster barato, brilhante por fora, mas sem estrutura por dentro. No primeiro puxão, ela se esgarçaria. "Você fala de utilidade, Thalita, mas esquece que a estrutura de um prédio é o que fica escondido", respondi. "Você e o Vitorino são a fachada bonita, mas eu sou o alicerce. E quando o alicerce decide se mover, a fachada cai." "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, a sobrancelha bem feita se franzindo. "Quero dizer que você e o meu filho cometeram o erro de acreditar que eu só sabia costurar tecidos. Vocês esqueceram que, para ser uma boa costureira, é preciso entender de engenharia, de proporção e, acima de tudo, de paciência." Eu esperei o momento certo para dar o ponto final nesta história. Eu me levantei e fui até o armário do corredor. Peguei um porta-retratos antigo. Era uma foto do Vitorino aos 5 anos, segurando um carretel de linha. Eu quebrei o vidro contra o canto da mesa, assustando a todos. Retirei a foto e, por trás dela, havia um pequeno cartão de visitas amarelado. "Sabe quem é este homem, Thalita?" Mostrei o cartão. "É o antigo dono da transportadora que o Vitorino comprou. O homem que ele diz que se aposentou e foi para a Itália. Ele nunca foi para a Itália. Ele foi enganado pelo seu marido, da mesma forma que eu fui. Mas, ao contrário dele, eu guardei as provas." O rosto de Thalita perdeu um pouco da cor. Ela tentou pegar o cartão da minha mão, mas eu fui mais rápida e o guardei no bolso do avental. "O Vitorino sempre disse que você era uma ignorante, Eulália. Que você não entendia nada de negócios. Ele está certo. Eu não entendo desses negócios que vocês fazem. Eu entendo de honestidade. E a conta da desonestidade sempre chega com juros abusivos." Nesse momento, um carro preto elegante parou na frente do portão. Não era o carro do advogado do Vitorino. Era o Dr. Otávio.
Ele desceu do carro segurando uma pasta azul volumosa. Os vizinhos abriram caminho para ele como se ele fosse um salvador. Otávio não era apenas um advogado bem-sucedido, ele era o filho de Dona Mercedes, uma mulher que, há 30 anos, não tinha dinheiro para o vestido de debutante da filha e a quem eu dei o trabalho de graça, em troca de nada além de amizade. A semente que eu plantei com um gesto de bondade em 1996 estava prestes a florescer agora, em 2026. Otávio entrou na casa, cumprimentou os policiais com um aceno de cabeça e parou diante de Thalita. Bom dia. Eu sou o advogado da Dona Eulália. E antes que qualquer móvel saia desta casa, eu gostaria de apresentar uma contestação baseada em fraude contra credores e ocultação de bens. Thalita tentou rir, mas a risada morreu na garganta. Você está atrasado, doutor. O despejo já foi autorizado. Autorizado com base em informações falsas prestadas pelo Sr. Vitorino, Otávio disse, abrindo a pasta azul. Eu tenho aqui os comprovantes de que os aportes financeiros feitos pela minha cliente na empresa de logística superam o valor total do imóvel. Tecnicamente, a Dona Eulália não é apenas uma moradora. Ela é a proprietária majoritária oculta da empresa que deu a casa como garantia. O que significa que o Sr. Vitorino não tinha poderes para alienar este bem sem a anuência da sua sócia de fato. O oficial de justiça se aproximou, interessado. Os policiais trocaram olhares. A atmosfera da sala mudou instantaneamente. O lento da manhã estava prestes a se tornar uma avalanche. Olhei para minha Singer no canto da sala. Ela parecia brilhar sob o sol. A história que eu costurei com tanto suor estava prestes a ganhar um novo acabamento. E eu sabia, no fundo do meu coração, que o caimento seria perfeito para mim e desastroso para eles. O silêncio que se seguiu à declaração do Dr. Otávio foi interrompido apenas pelo som ríspido de Thalita abrindo a bolsa para pegar um cigarro eletrônico, as mãos tremendo visivelmente. O oficial de justiça agora examinava os papéis que Otávio retirara da pasta azul. A situação estava mudando de figura, e o castelo que Thalita achava ter conquistado estava começando a revelar suas rachaduras. Sócia de fato. Thalita soltou uma fumaça com cheiro de cereja, tentando recuperar a postura. Isso é ridículo. Eulália é uma costureira de bairro, Otávio. Ela não sabe nem o que é um balanço patrimonial. Esses depósitos que ela fez foram presentes para o filho. Mãe ajuda filho, não é isso que vocês, pessoas humildes, fazem. O termo jurídico não é presente, senhora Thalita, rebateu Otávio, sem desviar os olhos dos documentos. Quando o montante ultrapassa o capital social da empresa e é usado para aquisição de ativos, chama-se investimento de capital. E eu tenho aqui as transferências eletrônicas que comprovam que, nos últimos 5 anos, Dona Eulália injetou mais de R$600 mil na Vitorino Logística. Dinheiro que ela guardou de uma herança e de décadas de trabalho. Thalita empalideceu. Ela sabia que o luxo em que vivia dependia da ignorância de Eulália. Ela nunca imaginou que a velha da máquina de costura estivesse documentando cada centavo. Eu vou para o meu ateliê, anunciei, levantando-me com uma dignidade que parecia irritar Thalita mais do que qualquer processo judicial. Preciso pegar algo que pertence apenas a mim. Você não vai levar nada que esteja no inventário da venda, Eulália. Thalita gritou, seguindo-me pelos calcanhares enquanto eu caminhava pelo corredor estreito. Entrei no meu santuário. O ateliê era um cômodo pequeno, mas ali cada centímetro cheirava trabalho e história. As paredes eram cobertas por prateleiras cheias de carretéis de linha de todas as cores imagináveis. Thalita parou na porta, os braços cruzados, observando-me como um falcão. Fui direto para o fundo do armário de madeira maciça, onde guardava os retalhos de seda e linho que sobravam das encomendas das madames. Atrás de uma pilha de veludo azul noite, empurrei uma placa de madeira que parecia parte da estrutura do móvel. Com um estalo seco, a placa cedeu, revelando um compartimento oculto. De lá, puxei uma maleta de metal cinza, enferrujada nas bordas e pesada. O som do metal batendo na mesa de corte ecoou pelo quarto. O olho de Thalita cresceu instantaneamente. A ganância dela era quase palpável. O que tem aí? Joias. Barras de ouro. Se forem bens da família, pertencem ao Vitorino por direito de herança antecipada. Não é da família, Thalita. É da minha vida antes de o seu marido sequer ser um pensamento, respondi, limpando o pó da tampa com a palma da mão.
E o que tem aqui dentro vale muito mais do que ouro para quem sabe ler o que está escrito. Abri a maleta. O cheiro de papel antigo e naftalina subiu. No topo, havia um maço de notas promissórias amarradas com um elástico de borracha já ressecado. Embaixo, documentos com selos oficiais de cartórios que não existiam mais com aquele nome. O que é essa papelada velha? Thalita se aproximou, tentando espiar. Antes de me casar com o pai do Vitorino, eu fui governanta para uma família de imigrantes italianos em São José do Rio Preto. Os de Luca. Eles eram donos de metade das terras que hoje formam o centro comercial daquela cidade. O patriarca, o senhor Giuseppe, não tinha herdeiros diretos que prestassem. Antes de morrer, ele me entregou estas escrituras. Escrituras de quê? De um cemitério. Thalita desdenhou, mas a voz dela falhou. De um terreno comercial que, na época, era considerado terra imprópria por causa de disputas judiciais. Ele me deu como pagamento por anos de lealdade, dizendo que um dia a justiça chegaria para quem sabe esperar. Eu nunca legalizei porque nunca precisei. Eu tinha meu trabalho, minha casa e meu filho. Guardei isso como um seguro para minha velhice. Peguei um dos papéis e mostrei a ela. Era uma nota promissória assinada pelo pai do Vitorino, o homem que me abandonou. E isso aqui são as dívidas que o pai do seu marido deixou comigo. Ele nunca pagou a pensão. Nunca pagou os empréstimos que fiz para ele abrir o primeiro negócio que ele faliu. Eu nunca executei essas dívidas porque não queria destruir a imagem do pai-herói que o Vitorino criou na cabeça. Mas hoje percebo que o sangue ruim corre nas veias do filho também. Thalita tentou rir, mas o som saiu como um engasgo. Você acha que papéis de 40 anos atrás valem alguma coisa? O mundo mudou. Eulália. Isso é lixo. Se é lixo, por que você está tremendo, Thalita? Perguntei, fechando a maleta com um estrondo. Otávio já verificou. O terreno em Rio Preto foi valorizado em 500% no ano passado devido à construção do novo shopping Iguatemi. E sabe o que é melhor? O Vitorino tentou comprar aquele lote através de laranjas para expandir a transportadora, sem saber que a dona era a própria mãe que ele está tentando despejar hoje. O rosto de Thalita passou de pálido para um tom de cinza doentio. A ironia era cruel demais, mesmo para alguém tão desprovida de escrúpulos como ela. O marido dela estava tentando roubar a casa dela, enquanto ela era a chave para o maior negócio da vida dele. Eu caminhei para fora do ateliê, carregando a maleta como se fosse uma armadura. Na sala, o oficial de justiça estava ao telefone, possivelmente falando com o juiz plantonista. Dr. Otávio me olhou e assentiu. Ele sabia que o conteúdo daquela maleta era o prego final no caixão da arrogância do Vitorino. Doutor, eu disse, colocando a maleta sobre a mesa da sala, bem na frente do oficial. Além da sociedade de fato na empresa, eu quero que o senhor anexe estes documentos ao processo de retenção por benfeitorias. Se eles querem me tirar daqui, vão ter que me pagar cada centavo que investi na Vitorino Logística, com juros, correção e o valor de mercado das terras de Rio Preto que o Vitorino tentou fraudar. Thalita recuou até a porta da frente, tropeçando nos próprios pés. Ela parecia não reconhecer a mulher que estava diante dela. Para ela, eu era apenas a dona Eulália das rendas, a velha que cheirava incenso. Ela não viu a estrategista que passou 40 anos observando os erros dos outros enquanto costurava suas vidas. Vocês não podem fazer isso. Ela sussurrou, a arrogância sendo substituída por um medo visceral. O Vitorino vai acabar com você, Eulália. Ele já tentou, minha querida, respondi, olhando para as minhas mãos calosas. Mas ele esqueceu de uma regra básica da costura. Se você puxar o fio errado, o vestido inteiro se desfaz. E o fio que vocês puxaram hoje estava ligado ao coração da única pessoa que ainda protegia vocês. A campainha tocou. Não era um toque suave. Era uma batida insistente. Pelo vidro do portão, vi um homem de terno escuro e expressão grave. Não era o advogado do Vitorino. Era um representante do Ministério Público que Otávio havia acionado semanas atrás, quando começamos a suspeitar da fraude. A investigação que eu levava em silêncio estava prestes a se tornar pública. A esperança que eu sentia não era mais apenas um desejo, era um plano em plena execução. O contrarrelógio para o meio-dia continuava, mas agora, quem estava correndo contra o tempo não era eu. Eram eles. Oficial, eu disse, voltando-me para o homem de terno cinza.
Eu não vou assinar nada. Mas sugiro que o senhor peça reforços. Porque quando o senhor Vitorino chegar, ele não vai ser recebido por uma mãe chorosa. Ele vai ser recebido pela lei. Eu senti uma brisa fresca entrar pela janela, apesar do calor de Ribeirão Preto. Pela primeira vez em anos, o peso do meu nome, Eulália, não parecia antigo ou pesado. Parecia justo. Aquela que fala bem. E eu ainda tinha muito a dizer. O relógio de cuco na parede da sala marcou 11 horas. O som, que antes me trazia paz, agora parecia o rufar de tambores de uma guerra iminente. Thalita estava acuada no canto da varanda, falando baixo ao celular, provavelmente implorando para que Vitorino resolvesse o problema antes que a situação saísse do controle. Ela já não parecia Dondoca de Campinas. Parecia uma conspiradora cujos planos estavam sendo desmascarados. Eu me sentei à mesa, com a maleta de metal aberta diante de mim. Dr. Otávio revisava as notas promissórias com a precisão de um cirurgião. Foi então que um carro de som, daqueles que anunciam promoções de supermercado, passou pela rua, mas o volume estava desligado. O motorista estacionou logo atrás do carro do Dr. Otávio. Do veículo, desceu um homem que eu não via há pelo menos 5 anos. Sebastião. Ele tinha o rosto vincado pelo sol e mãos que contavam a história de décadas carregando caixas e dirigindo caminhões. Sebastião fora o primeiro funcionário do Vitorino, o homem que ensinou meu filho a diferenciar um eixo de uma transmissão quando a Vitorino Logística era apenas um caminhão velho e um sonho financiado com a minha aposentadoria. Dona Eulália, disse Sebastião, tirando o chapéu ao entrar. Ele ignorou Thalita e os policiais, indo direto ao meu encontro. O Otávio me ligou. Ele disse que o menino finalmente cruzou a linha. Cruzou e apagou o rastro. Sebastião, respondi, oferecendo-lhe a cadeira ao meu lado. Mas ele esqueceu que quem construiu a estrada ainda tem o mapa. Thalita entrou na sala, os olhos injetados. Quem é esse homem? Oficial, eu exijo que retirem esses estranhos da minha propriedade. Isso aqui não é uma assembleia de sindicato. O oficial de justiça, que agora parecia mais um espectador de um drama do que uma autoridade, apenas levantou a mão. O Dr. Otávio apresentou uma contestação de posse baseada em fraude. Até que o juiz responda ao nosso pedido de liminar suspensiva, ninguém entra e ninguém sai com bens. E o senhor Sebastião consta aqui como testemunha arrolada em um processo de auditoria trabalhista e societária. Sebastião olhou para Thalita com um desdém silencioso. Ele sabia de coisas que fariam o sangue dela gelar. Senhora, disse ele, a voz grossa e calma, eu fui o diretor operacional da empresa do seu marido por 10 anos. Fui eu quem viu o senhor Vitorino desviar os aportes que a dona Eulália fazia para contas em paraísos fiscais. Eu tenho os registros das rotas fantasmas que ele usava para lavar o dinheiro que deveria estar pagando a hipoteca desta casa. A revelação caiu como uma bomba. Thalita deu um passo atrás, a boca aberta, mas sem som. O aliado de longa data não era apenas um amigo, era o arquivo vivo da corrupção do meu filho. Por que você está fazendo isso, Sebastião? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Porque quando minha filha precisou daquela cirurgia no coração, dona Eulália, e o Vitorino disse que a empresa não tinha fundos, foi a senhora que vendeu suas joias de família e me entregou o dinheiro sem pedir um recibo. Lealdade não se compra com salário, se conquista com caráter. E o caráter nesta sala está todo sentado deste lado da mesa. Eu senti uma lágrima teimosa querer escapar, mas a engoli. Não era hora de chover, era hora de trovejar. Otávio organizou os papéis. Com o depoimento do Sebastião e os documentos da maleta, temos o suficiente para pedir o bloqueio de todas as contas da Vitorino Logística em meia hora. A senhora Thalita pode até ter o nome na escritura agora, mas o dinheiro que ela usa para manter esse estilo de vida está prestes a evaporar. Thalita finalmente explodiu. Vocês são uns miseráveis. Vocês acham que podem derrubar o Vitorino? Ele tem os melhores advogados do estado. Ele tem contatos no governo. Vocês são apenas uma costureira velha, um advogado de porta de cadeia e um caminhoneiro sujo. Pode ser, respondi, levantando-me lentamente. Mas somos nós que temos a verdade. E a verdade, Thalita, é como uma linha de seda. Você pode não vê-la de longe, mas se tentar rompê-la com força bruta, ela corta sua mão até o osso. Eu caminhei até o portão. Os vizinhos ainda estavam lá, uma pequena multidão de rostos amigos.
Eu vi a dona Maristela, o seu Jorge da padaria, a fofoqueira da esquina, todos olhando com expectativa. Pessoal! Eu chamei, minha voz ecoando pela rua. Hoje não vai ter café, nem vai ter costura. Mas vai ter justiça. Quem quiser ver como se trata uma traição, pode ficar. Porque o dono da festa está chegando. Nesse exato momento, o som de um motor turbo se fez ouvir. Um sedã preto de luxo, brilhando sob o sol de Ribeirão, parou em frente ao portão, forçando os vizinhos a se afastarem. A placa era personalizada. Era ele. Vitorino. O coração de mãe, aquele órgão teimoso que insiste em amar mesmo quando é ferido, deu um solavanco. Mas eu o silenciei. Eu olhei para Sebastião e para Otávio. O contra-ataque silencioso estava pronto. O palco estava montado para o capítulo que mudaria tudo. Vitorino desceu do carro, ajustando o paletó. Ele não olhou para casa, olhou para o relógio. Ele achava que estava vindo para conferir a retirada dos escombros de uma vida. Ele não sabia que estava entrando em um tribunal a céu aberto. Mãe, ele disse, aproximando-se do portão com uma falsa preocupação que me deu náuseas. Por que todo esse circo? Eu disse que ia cuidar da senhora. Já reservei um flat maravilhoso perto do shopping. Por que dificultar as coisas? Olhei para ele, procurando nos olhos dele o brilho do menino que eu criei. Não encontrei nada além de cifrões e frieza. Vitorino, eu disse, segurando a maleta de metal com força. Eu não quero seu flat. E eu não quero a sua ajuda. Eu vim aqui para devolver algo que você esqueceu na sua pressa de me roubar. O quê? Ele perguntou, rindo com arrogância. A sua dívida, respondi. E ela vence hoje. Agora. O confronto final começou. Você acha que um filho tem coragem de olhar nos olhos da mãe enquanto a despeja? Deixe seu sim ou não nos comentários. Sua interação ajuda a levar a justiça da Dona Eulália para mais pessoas. O Afonso Astori continua agora com a queda do gigante. O oficial de justiça se aproximou de Vitorino, não com um cumprimento, mas com uma nova intimação. Sebastião deu um passo à frente, saindo da sombra da varanda. O sorriso de Vitorino desapareceu no instante em que ele reconheceu seu antigo mentor. O jogo de poder tinha mudado de mãos. O contra-ataque não era mais silencioso. Era um grito de liberdade. Vitorino estancou no meio da calçada. O sol do meio-dia refletia no capô do seu carro importado, criando um brilho que parecia zombar da simplicidade daquela rua. Ele olhou para o oficial de justiça, depois para o doutor Otávio e, por fim, fixou os olhos em Sebastião. O suor começou a brotar na testa do meu filho, e não era apenas por causa do calor de Ribeirão Preto. Era o suor de quem percebe que o chão, antes sólido, começou a se transformar em areia movediça. Sebastião, o que você está fazendo aqui? Vitorino tentou usar o tom de comando que usava na empresa. Eu te dei uma indenização generosa para você aproveitar a sua aposentadoria longe dos meus negócios. Você me deu silêncio, Vitorino. Mas o silêncio é uma mercadoria que perde valor quando a gente vê a mão que nos alimentou sendo mordida, Sebastião respondeu, cruzando os braços. Eu não estou aqui pelos seus negócios. Estou aqui pela Dona Eulália. Vitorino soltou uma risada nervosa e se voltou para mim, ignorando os vizinhos que assistiam a tudo como se estivessem na primeira fila de um teatro. Mãe, por favor. Esse homem é um ressentido. Ele não entende de estratégia. Eu fiz o que fiz para salvar a família. A empresa estava passando por uma crise. O banco exigia garantias. Eu ia recuperar a casa em 6 meses. Eu juro. Você jura, Vitorino? Dei um passo à frente, saindo da sombra do portão. Você jura como jurou que o documento que eu assinei era apenas para crescimento? Você jura como jurou que o dinheiro que eu tirei da minha poupança seria devolvido com juros? Suas juras têm o mesmo valor que um tecido podre, rasgam no primeiro esforço. Thalita, vendo que o marido estava perdendo o controle da narrativa, aproximou-se e segurou o braço dele. Amor, não dê ouvidos a ela. O advogado disse que está tudo certo. O oficial só está esperando um detalhe. Vamos acabar logo com isso e mandar esses caminhões entrarem. O detalhe, senhora Thalita, chama-se crime de fraude à execução, interrompeu o doutor Otávio, estendendo uma cópia da nova petição para Vitorino. Enquanto você falava ao telefone,
O juiz da quarta vara civil recebeu nossa liminar. Ele não apenas suspendeu o despejo, como ordenou o arrolamento imediato de todos os bens que estão dentro deste imóvel como garantia de pagamento das dívidas trabalhistas que o Sr. Sebastião e outros 5 motoristas moveram contra você. O rosto de Vitorino passou de vermelho para um tom de cinza doentio. Você não pode fazer isso. Essa casa está em nome da minha holding. A holding que foi constituída com capital de origem não comprovada e que tem a dona Eulália como doadora de 80% dos ativos iniciais? Otávio sorriu, um sorriso frio e técnico. Na verdade, Vitorino, a sua estratégia foi tão gananciosa que você deixou rastros em todos os balanços. Você usou o CPF da sua mãe para abrir contas que ela nunca soube que existiam. Isso tem um nome no Código Penal: apropriação indébita e estelionato sentimental. Vitorino olhou ao redor, desesperado. Ele viu os policiais trocando olhares. Viu o oficial de justiça guardar a prancheta. Ele viu, acima de tudo, que a vizinhança inteira estava ouvindo a verdade. A imagem de empresário de sucesso, de filho exemplar que venceu na vida, estava derretendo diante de todos. Isso é um absurdo. Thalita gritou, a voz estridente cortando o ar. Nós somos as vítimas aqui. Nós pagamos por essa vida. Vocês pagaram com meu sangue, Thalita, eu disse, minha voz soando baixa, mas firme. Com cada hora de sono que eu perdi costurando. Com cada sonho que eu deixei de ter para que o meu filho tivesse o melhor. Mas o orgulho de vocês foi a sua armadilha. Vocês acharam que eu era parte da mobília. Acharam que, por eu ser velha e viver entre carretéis, eu não enxergava o mundo. Vitorino tentou se aproximar, as mãos estendidas em um gesto de súplica que eu conhecia bem. Era o gesto que ele usava quando quebrava um brinquedo aos 7 anos. Mãe, vamos entrar e conversar. A sós. Eu resolvo isso. Eu transfiro uma parte da empresa para a senhora. Você não vai transferir nada, Vitorino, respondi, recuando um passo. Porque você não tem mais nada para transferir. O doutor Otávio não contou a melhor parte. Vitorino olhou para o advogado, os olhos arregalados. O pedido de bloqueio de contas foi aceito há 10 minutos. Vitorino, disse Otávio, olhando para o celular. Sua frota de caminhões está sendo parada agora mesmo no posto da Polícia Rodoviária Federal para verificação de chassi e documentação. Parece que há uma denúncia de que os veículos foram adquiridos com recursos desviados de uma idosa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o barulho dos carros na avenida ao lado parecia ter silenciado. Vitorino caiu de joelhos na calçada, o paletó caro sujando-se na poeira de Ribeirão Preto. Thalita soltou o braço dele como se ele estivesse infectado. A lealdade dela, como eu previ, era feita de poliéster, não aguentava o calor. Você destruiu tudo, mãe, Vitorino soluçou, sem coragem de me olhar nos olhos. Você destruiu o meu futuro. Não, meu filho, respondi, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Eu apenas desfiz a costura torta que você tentou esconder. O futuro a gente constrói com a verdade. E a verdade é que hoje, pela primeira vez em muitos anos, esta casa volta a ser um lar de gente honesta. Olhei para o oficial de justiça. O senhor ainda tem algum papel para eu assinar? Hoje não, dona Eulália, ele respondeu, com um toque de respeito na voz. Na verdade, acho que sou eu quem deve pedir desculpas pelo transtorno. Eu me virei e caminhei para dentro do meu portão de ferro. Sebastião e Otávio me seguiram. No chão da calçada, Vitorino e Thalita eram apenas 2 estranhos cercados pelo luxo que não lhes pertencia mais. A armadilha do orgulho tinha se fechado, e o som do metal batendo não era o do portão se fechando para mim, mas o da justiça sendo feita. Vitorino continuava de joelhos no asfalto quente da Rua General Osório. A imagem do empresário implacável de Campinas havia sido substituída por um homem fragmentado, cujas fundações de areia não suportaram a primeira tempestade de verdade. Thalita, vendo que o navio estava afundando, já havia se afastado 2 metros, mexendo freneticamente no celular, provavelmente transferindo o que restava de saldo de alguma conta conjunta antes do bloqueio total. Levante-se, Vitorino, eu disse, minha voz ecoando com uma frieza que eu mesma desconhecia. O chão da rua onde eu comecei a minha vida não merece as suas lágrimas de crocodilo. Você não entende, mãe. Ele gritou, a voz embargada de autocomiseração. Tudo o que eu fiz foi para sermos grandes.
para não sermos apenas a família da costureira. Eu queria que o meu nome fosse respeitado. Respeitado? Intervém Sebastião, dando um passo à frente. Você queria ser temido, Vitorino. Respeito é o que as pessoas sentem pela sua mãe, que nunca precisou de um terno de R$ 3.000 para ser recebida com honras em qualquer lugar desta cidade. Você confundiu patrimônio com dignidade. Doutor Otávio olhou para o relógio e depois para o tablet. Dona Eulália, recebi a confirmação. O oficial de registro de imóveis acabou de suspender a transferência da propriedade para o nome da holding. A tentativa de alienação foi considerada nula por vício de consentimento e fraude contra credores. A casa é, legalmente, sua novamente. E agora, temos o ponto de ouro. Vitorino levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Que ponto de ouro? Vocês já me tiraram tudo. As contas, os caminhões, o crédito. O que mais vocês querem? Eu caminhei até a maleta de metal cinza que estava sobre a mesa da sala e retirei o último documento, aquele que estava escondido no fundo falso, protegido por uma película de plástico. Você se lembra da Vitorino Logística, meu filho? Perguntei, aproximando-me do portão. Você sempre disse que fundou a empresa do zero. Mas você esqueceu que, no contrato social original, aquele que você registrou quando ainda era um garoto ambicioso e cheio de medo, você precisava de um fiador solidário. Vitorino empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Eu fui sua fiadora, mas o que você nunca leu, porque estava ocupado demais assinando contratos de leasing de carros de luxo, foi a cláusula de reserva de domínio. Continuei. Em caso de má gestão comprovada ou tentativa de fraude contra o garantidor, o controle acionário da empresa reverte automaticamente para o fiador para proteger o patrimônio dado em garantia. O quê? Thalita interrompeu, guardando o celular na bolsa com violência. Isso é impossível. O Vitorino é o CEO. Ele era o CEO, Thalita, corrigiu o Dr. Otávio. Mas como ele usou a casa da Dona Eulália como garantia de forma fraudulenta, a cláusula de proteção foi ativada. No papel, hoje, às 11h45 da manhã, a nova proprietária e gestora da Vitorino Logística é a senhora Eulália Maria da Silva. O impacto daquelas palavras foi físico. Vitorino tentou se levantar, mas suas pernas pareciam de papel. A empresa que ele usou para humilhar a própria mãe agora pertencia a ela. O império construído sobre mentiras havia mudado de mãos em um único parágrafo jurídico. Então, Vitorino gaguejou. Eu trabalho para você agora? Não, Vitorino, eu respondi, sentindo um peso de 40 anos saindo dos meus ombros. Você não trabalha mais para ninguém nesta empresa. Sebastião, como novo diretor operacional nomeado por mim, já emitiu seu comunicado de desligamento por justa causa. Você está proibido de entrar em qualquer sede da transportadora. Você está me demitindo? Da minha própria empresa? Ele rugiu, a arrogância tentando um último suspiro. Não estou demitindo um empresário, estou educando um filho que perdeu o caminho, respondi. Você queria que eu saísse desta casa com 2 horas de aviso prévio? Pois eu vou ser mais generosa. Você tem 10 minutos para pegar o seu carro, que ainda está no nome da empresa e será recolhido amanhã, e sumir da minha frente. Leve a Thalita e as mentiras de vocês. Thalita olhou para o carro, depois para o Vitorino e, sem dizer uma única palavra de apoio, caminhou até a porta do passageiro. A lealdade dela havia expirado no momento em que a conta bancária foi bloqueada. Vitorino se levantou, limpando o pó das calças. Ele me olhou uma última vez. Não havia ódio nos olhos dele agora, apenas uma percepção devastadora de que ele havia subestimado a mulher que lhe deu a vida. Ele achou que a força estava no dinheiro. Ele descobriu que a força estava na agulha que sabe onde dar o nó final. A senhora vai se arrepender disso, mãe, ele sussurrou, mas sem convicção. Eu já me arrependi de muitas coisas, Vitorino. De ter confiado demais, de ter trabalhado demais, de ter protegido você do mundo em vez de ensinar você a viver nele. Mas hoje eu não sinto arrependimento. Sinto que finalmente terminei a peça de roupa mais difícil que já costurei. A minha liberdade. Ele entrou no carro. O motor roncou, um som que antes simbolizava poder e agora parecia um lamento de derrota. O sedã preto saiu em disparada, deixando para trás apenas o cheiro de pneu queimado e o silêncio da Rua General Osório. Os vizinhos começaram a aplaudir. Dona Maristela veio correndo com um prato de bolinho de chuva.
O oficial de justiça deu um sorriso discreto antes de entrar em seu carro. Sebastião colocou a mão no meu ombro. E agora, Dona Eulália? O que a gente faz com uma transportadora e milhares de metros de seda no ateliê? Eu olhei para minha máquina Singer, que permanecia majestosa no canto da sala. Agora, Sebastião, nós vamos fazer algo que o Vitorino nunca soube fazer, respondi, sorrindo para o sol que agora parecia acolhedor. Nós vamos trabalhar. Mas primeiro, ponha o café para passar. A casa é minha, o café é meu, e a história? A história está apenas começando. A justiça de Dona Eulália foi feita, mas o que você faria se descobrisse que seu próprio filho te traiu? Você perdoaria ou faria o mesmo que ela? Comenta aqui embaixo, Justiça, se você achou que ela agiu certo. Curta e se inscreva para o próximo episódio de Afonso Story. A vingança nunca foi tão elegante. Entrei em casa e fechei o portão. O barulho do trinco se encaixando foi o som mais doce que ouvi em toda a minha vida. O nó estava dado. E dessa vez, ninguém seria capaz de desamarrar. 6 meses se passaram desde que o asfalto da Rua General Osório testemunhou a queda do Império de Vidro de Vitorino. Em Ribeirão Preto, o calor de agosto trazia uma brisa seca que levantava poeira, mas dentro da minha casa, o ar era diferente. Havia uma leveza que o dinheiro nunca pôde comprar. Eu não mudei para uma mansão, embora Eulália Logística, o novo nome da transportadora, estivesse faturando mais do que nunca sob a gestão honesta de Sebastião e a assessoria jurídica de Otávio. Eu continuei na minha casa de muros baixos. A diferença é que agora, os muros não serviam para me esconder, mas para proteger a paz que conquistei com cada ponto dado. Vitorino e Thalita. O destino deles foi o caimento perfeito para um tecido de má qualidade. Sem o fluxo de dinheiro da transportadora e com as contas bloqueadas para pagar os processos trabalhistas e as dívidas de má gestão, o estilo de vida de Campinas evaporou em semanas. Soube por Otávio que o condomínio de luxo os despejou por falta de pagamento. Thalita, como eu previ, não ficou para ver o final da falência. No momento em que os cartões de crédito foram cancelados, ela encontrou um novo investimento na forma de um herdeiro de tecelagem em Americana e partiu, levando apenas as bolsas de grife que o meu suor pagou. Vitorino terminou exatamente como o pai, sozinho, em um quarto de pensão, tentando entender como a velha da costura conseguiu ser mais rápida que ele. Eu não sinto ódio. O ódio é uma linha que embaraça e estraga o bordado. Sinto apenas o alívio do dever cumprido. Naquela manhã de sábado, eu não estava costurando bainhas. Eu estava no meu ateliê, mas o projeto era outro. O espaço havia sido reformado. As paredes agora exibiam fotos das novas funcionárias, 10 mulheres da vizinhança, mãe solo como eu fui, que agora aprendiam o ofício da alta costura no projeto Rendas de Eulália, financiado pelos lucros da transportadora. Dona Eulália, a senhora precisa ver isso, chamou Sebastião, entrando na sala com o envelope timbrado. Chegou a decisão final sobre as terras de Rio Preto. Abri o envelope com calma. Meus olhos, embora cansados, brilharam ao ler a sentença. O juiz não apenas reconheceu as escrituras do Sr. Giuseppe, como ordenou que Vitorino respondesse criminalmente pela tentativa de venda das terras com documentos falsificados. O valor da indenização que ele teria que me pagar seria revertido integralmente para o Fundo de Educação das funcionárias do ateliê. O nó está bem apertado agora, Sebastião, eu disse, entregando o papel de volta. Ele tentou usar a terra para enterrar a mãe, mas acabou plantando a própria ruína. Fui até a janela e vi as azaleias que Thalita havia pisoteado. Elas floresceram novamente, mais fortes e vibrantes. No portão, Dona Maristela acenou, trazendo uma cesta de pães frescos. O respeito que Vitorino tanto buscava no poder, eu recebia na gratidão. Sentei-me diante da minha velha Singer. Toquei o metal frio e a madeira gasta. Ela foi minha espada, meu escudo e minha voz quando o mundo tentou me calar. Eu entendi que a vingança não é sobre ver o outro sofrer, é sobre ver a si mesma florescer apesar de tudo que tentaram lhe tirar. Vitorino me ligou uma única vez, há 1 mês. A voz dele estava trêmula, pedindo um empréstimo para recomeçar. Vitorino, eu respondi, com a voz serena de quem deu o ponto final. Eu te dei a vida, te dei educação e te dei o meu exemplo. Se você não soube usar esses materiais para construir o seu caráter, não será o meu dinheiro que fará isso agora. O único recomeço que eu te ofereço é o conselho que você sempre ignorou.
Aprenda a trabalhar com a verdade. Ela é o único tecido que não encolhe na primeira lavagem. Desliguei antes de ouvir a resposta. Não por mágoa, mas por paz. Agora, aos 69 anos, eu olho para o futuro e não vejo apenas aposentadoria. Vejo uma frota de caminhões que leva honestidade pelas estradas do Brasil e um ateliê que devolve a dignidade a mulheres que a vida tentou rasgar. Eu sou Eulália Maria da Silva. A mulher que fala bem, que costura melhor ainda e que provou que, no fim das contas, a justiça sempre encontra o caminho de casa, nem que ela precise costurar esse caminho, ponto por ponto, até o final. Esta foi a história de Eulália. Uma lição de que o amor de mãe tem limites e que a justiça não tem idade. Se você gostou de acompanhar essa virada épica, não esqueça de compartilhar com alguém que precisa de força hoje. O mal pode até fazer o rascunho, mas quem dá o acabamento final é quem tem o caráter no lugar. Até a próxima história, aqui no Afonso Story. Fechei a porta do meu ateliê e caminhei para a cozinha. O café estava pronto. O cheiro era de liberdade. E pela primeira vez em décadas, eu não tinha pressa. O vestido da minha vida estava, finalmente, pronto para o baile. 1 ano se passou desde o dia em que o sedã preto de Vitorino deixou rastro de vergonha na Rua General Osório. Ribeirão Preto ainda fervia sob o sol, mas a minha varanda agora era coberta por uma parreira de uvas que trazia uma sombra fresca e o som de risadas. Eu estava sentada na minha poltrona, não mais balançando com a ansiedade de quem teme o amanhã, mas com a calma de quem conquistou o hoje. A Vitorino Logística agora era passado, a Eulália Logística e Ateliê era a nova força da região. O modelo de negócio que Otávio e Sebastião implementaram sob minha orientação era simples: transporte com eficiência, mas trate o motorista como o coração do motor. Os lucros não eram mais usados para comprar joias em Campinas, mas para renovar a frota e garantir que nenhuma mãe daquela empresa precisasse costurar até às 3 da manhã para pagar a escola dos filhos. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Não era um oficial de justiça, nem um advogado. Era uma jovem, de uns 20 e poucos anos, segurando uma pastinha de currículo. Dona Eulália. Ela chamou no portão, com o rosto iluminado por um nervosismo esperançoso. Eu ouvi dizer que aqui é o lugar onde a gente aprende que a vida não precisa ser rasgada. Eu sorri e abri o portão que Vitorino tentou trancar por fora. Entre, minha filha. Aqui, a gente não apenas conserta roupas, a gente refaz o molde da própria história. Enquanto a jovem conhecia o ateliê, agora cheio de máquinas modernas e luz natural, Sebastião entrou com o relatório mensal. Ele parecia mais jovem. O peso da cumplicidade com as falcatruas do meu filho tinha sido removido de suas costas. Ele foi visto, Dona Eulália, disse Sebastião, baixando a voz. Eu não precisei perguntar quem. O nome Vitorino ainda causava uma pontada no meu peito, mas agora era uma dor cicatrizada, como um ponto bem dado que não incomoda mais. Onde? No terminal de cargas em Santos. Está trabalhando como conferente de pátio. Mora em uma kitnet de fundos. Parece que a Thalita levou até os relógios que ele achava que eram investimento. Eu suspirei. Houve um tempo em que essa notícia me faria chorar. Hoje, apenas rezei para que, no meio daquela poeira do porto, ele finalmente aprendesse o valor de cada centavo ganho com o suor, e não com astúcia. A punição de Vitorino não foi a pobreza, foi o anonimato de ser exatamente o que ele sempre desprezou, um trabalhador comum. Deixo, Sebastião, respondi. O destino é o melhor alfaiate. Ele sempre entrega o ajuste que a gente merece, nem 1 centímetro a mais, nem a menos. Voltei para minha Singer. Eu não precisava mais dela para sobreviver, mas precisava dela para viver. Coloquei uma linha dourada na agulha. Eu estava terminando um vestido de noiva para a filha de um dos meus motoristas. Era o meu presente. Doutor Otávio apareceu no fim do dia, trazendo flores e uma notícia que fechou o ciclo. A última parcela da dívida do banco foi quitada com o leilão dos bens que restavam da holding do Vitorino em Campinas. A senhora está 100% limpa, Dona Eulália. Sua certidão negativa é um lençol de seda branca. Nós brindamos com café fresco e bolo de fubá. Olhei para as fotos na parede do ateliê. Mulheres que antes choravam no portão agora sorriam diante das máquinas. O meu legado não era transportadora, nem as terras de Rio Preto. O meu legado era ter provado que uma mulher com uma agulha na mão e a verdade no coração pode parar um caminhão desgovernado.
A noite caiu sobre Ribeirão Preto. Antes de dormir, caminhei pela casa, tocando os móveis. Eles não eram mais garantias reais ou ativos de holding. Eram apenas as minhas coisas. Minha vida. Meu chão. Eu me deitei e ouvi o silêncio. Um silêncio que não era de solidão, mas de vitória. O Afonso Astori da minha vida tinha chegado ao capítulo final de sua primeira fase. A costureira que quase perdeu tudo agora era dona do próprio destino. O nó estava firme. A costura estava impecável. E a alma? A alma estava finalmente em paz. 1 ano e meio após a tentativa de despejo, a Rua General Osório mudou de cara. O portão de ferro da minha casa agora está sempre entreaberto, não por descuido, mas porque a confiança voltou a morar aqui. No lugar onde antes paravam caminhões de mudança para me saquear, hoje param carrinhas de entrega levando as encomendas do Instituto Eulália, costurando dignidade. Eu me olhei no espelho nesta manhã. As rugas ao redor dos meus olhos parecem mais profundas, mas não são mais rugas de preocupação. São os vincos deixados por meses de risadas compartilhadas com as minhas novas aprendizes. Eu não sou mais apenas a velha da costura. Sou a mentora, a dona da frota e, acima de tudo, a mulher que não se quebrou. Dona Eulália, tem um senhor no portão, disse Maria, uma das minhas melhores costureiras, que antes limpava chão em um shopping e agora domina a técnica da seda. Ele não quis se identificar. Disse que só queria entregar isto. Ela me estendeu um envelope pardo, um pouco amassado. Meu coração, já treinado pelas surpresas da vida, não disparou. Eu o abri com a calma de quem já leu todas as sentenças possíveis. Dentro, não havia documentos jurídicos, nem ameaças. Havia apenas uma foto antiga, de 40 anos atrás. Nela, eu aparecia jovem, com Vitorino ainda bebê no colo, sentada na frente da minha primeira máquina de costura. No verso, uma caligrafia trêmula, mas reconhecível, dizia apenas 3 palavras. Você tinha razão. Não havia assinatura, mas eu sabia que era dele. Vitorino. Soube por fontes da cidade que ele agora trabalha em uma cooperativa de reciclagem no interior de Minas Gerais. Ele não buscou o perdão com palavras vazias desta vez, buscou com silêncio e o trabalho braçal. Aquele pequeno pedaço de papel foi o seu primeiro gesto de honestidade em décadas. Eu não chorei. Apenas guardei a foto na minha maleta de metal, ao lado das escrituras e das promissórias pagas. O perdão não é um documento que se assina, é um tecido que se lava até que as manchas de sangue e traição sumam completamente. Talvez, daqui a 10 anos, aquele tecido esteja branco o suficiente para um reencontro. Mas hoje, o silêncio era o melhor acabamento para nós dois. Saí para a varanda. O doutor Otávio e o Sebastião estavam lá, discutindo a expansão da transportadora para o sul. Dona Eulália, disse Otávio, levantando os óculos, o mercado está impressionado. Eles chamam o seu modelo de gestão de logística humanizada. Quem diria que uma costureira ensinaria economia para os engravatados? A economia é como um bordado, Otávio, respondi, sentando-me com meu chá. Se você puxar demais o fio do lucro e esquecer a resistência do pano humano, a peça rasga na primeira lavagem. Eu só apliquei o que a Singer me ensinou. Nesse momento, um caminhão da nossa frota passou pela rua. O motorista buzinou, 2 toques curtos, o nosso código para está tudo bem. O logotipo na lateral, um carretel de linha entrelaçado com uma estrada, brilhava sob o sol de Ribeirão. Eu percebi que a minha vingança nunca foi contra o Vitorino. Minha vingança foi contra o destino que dizia que uma mulher humilde deveria aceitar a derrota. Eu não apenas mantive a minha casa, eu transformei o meu trauma em um teto para outras pessoas. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja que lembrava o cetim que usei no meu primeiro vestido de noiva. Eu peguei meu par de agulhas de tricô, agora meu passatempo de descanso, e comecei um novo ponto. A vida é uma sucessão de capítulos, e o meu capítulo de dor havia sido arrematado. O que eu estava escrevendo agora, com fios de ouro e paciência, era liberdade. A costureira de Ribeirão Preto finalmente não tinha mais nada a provar. Ela só tinha a viver.